de volta com o último bloco do programa UFO no Plural. O bate-papo de hoje é sobre o novo Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão, o PID, para a Universidade Federal de Uberlândia. Professor Hernando, o senhor falou há pouco, então, com relação a essa ferramenta. As pessoas participantes desse processo vão ter algum acompanhamento? Essa ferramenta também vai permitir um acompanhamento? Exatamente, essa é a grande proposta do desenvolvimento de um software, porque além de permitir de uma forma mais didática a organização das nossas diretrizes, metas e ações, o software vai nos permitir também um acompanhamento posterior. Então, a partir do ano de 2016, na medida em que as diversas unidades acadêmicas e administrativas vão dando andamento, né, no cumprimento das suas ações, das suas metas, em direção às suas diretrizes, elas vão ter um instrumento que permite mostrar o grau de progresso em relação, né, às suas iniciativas. E vai ter isso na forma de uma comparação matemática, de variação, e também na forma gráfica, com indicadores de quão bem ou distante você está da sua proposta inicial. Então, vai ser uma ferramenta de gestão, como se fosse um cockpit gerencial com painel de instrumentos para você ver diversas perspectivas. Como está o atendimento à sociedade, no que tange aos processos internos, o aspecto de pessoas e infraestrutura, o aspecto orçamentário. Então, a ideia é que o acompanhamento, né, ele vem como uma outra face da moeda planejamento. É o planejamento de um lado e o controle no verso dessa mesma moeda. Isso mostra, inclusive, professor, que este plano, ele não é estático. Ele passa a vigorar a partir do ano que vem, mas ele pode ser alterado periodicamente. Exatamente, Helena. Esse é um diferencial importante, que eu acho que nós estamos tentando implementar a partir do ano que vem. Quer dizer, o planejamento vai nos permitir, quer dizer, não é só a construção do plano como um instrumento per si, mas a gestão daquilo que está acontecendo. Será que aquilo que eu planejei está acontecendo ou não, de fato? Então, o instrumento vai nos permitir essa avaliação anual, esse acompanhamento e fazer correções de rumos. Às vezes os cenários se modificam, as coisas se alteram, nos deparamos com dificuldades ou facilidades que nos apontam outros caminhos, outras trajetórias. Então é a possibilidade de replanejar, refazer, né, enxergando facilidades e dificuldades. Então o instrumento vai nos permitir isso. Mais que isso, quer dizer, a ideia é que talvez ao longo do tempo nós tenhamos, por exemplo, a participação nossa nos editais internos, por exemplo, elas fiquem vinculadas a realizações ou a planos, a metas que estejam fixadas dentro do nosso plano. Que exemplo disso? Determinada faculdade quer fazer uma expansão aqui e acolá, vai buscar recurso numa determinada pró-reitoria, ou alguém está demandando participar de um determinado edital. Quem vai julgar isso lá na frente vai perguntar, essa expansão está dentro do seu plano? Esse seu desejo, você planejou ele lá atrás? Se você planejou esse desejo, se ele já atrás, talvez você seja valorizado, né, ganhe mais pontuação nessa seleção, ou seja premiado e atendido a sua demanda. Então nós precisamos fazer isso para adiante, quer dizer, o financiamento, os apoios estarem vinculados a determinado planejamento. É o que acontece na iniciativa privada. Você chega num determinado setor, numa grande empresa, fala, eu estou precisando tanto de um estagiário aqui para completar essa minha tarefa, mas por que você não contrata o estagiário? Ah, porque no planejamento do ano passado eu não previ o estagiário que estou demandando hoje. Então ele não tem o estagiário por conta disso. Então a ideia que temos é institucionalizarmos de fato o planejamento dentro da UFO, tá certo? E mais adiante começarmos a usar efetivamente esse planejamento na gestão da própria universidade. Todos ganhamos com isso. Professor Hernando, como está o cronograma atual? O que já foi feito até agora para o PID? O que está na perspectiva dos próximos meses? Então, desde que a comissão foi constituída nomeada, né, pelo Consum, nós já começamos, a diretoria de planejamento, né, juntamente com essa comissão, a desenvolver alguns esforços preliminares, como os 2 pilotos que eu mencionei, numa pró-reitoria e numa unidade acadêmica. Logo depois, diversas reuniões já foram feitas, né, com representantes dos vários segmentos da universidade, envolvendo pró-reitorias, gabinete, representantes de unidades acadêmicas, tanto docentes como técnicos e discentes,
E ali a gente trabalhou a missão da UFO, que foi revista, né? Nós revisitamos a missão da universidade, que já tinha sido construída, né, há um bom tempo atrás, né, quando a UFO ainda não tinha campi fora de sede, né, e era uma universidade muito menor do que a que nós temos hoje. Então, fizemos uma revisão da missão, traçamos a visão de futuro, né, para esse horizonte de 2016 a 2021, rediscutimos também os valores, né, os princípios norteadores da universidade, né, na sua maioria mantidos, porque em essência eles são cláusulas pétreas, né, que nós sempre queremos respeitar, mas algumas coisas foram acrescentadas. E também conduzimos a discussão das diretrizes gerais da UFO, que também ainda se encontram em construção, porque foram levantadas a partir dos instrumentos que nós mencionamos, matriz SWOT e o mapa estratégico, mas que traz a perspectiva de uma amostra da universidade. Agora, nesse trabalho de disseminação, a gente imagina que haverá um enriquecimento, né, dessa etapa já desenvolvida. E nós esperamos até o final de julho que as unidades acadêmicas e administrativas terminem, né, essa etapa de construção das suas próprias diretrizes, de suas metas e do detalhamento de suas ações, né? E nos devolvam para que aí comecemos o trabalho transversal das câmaras temáticas. E aí nós teremos um processo de avaliação pelas câmaras temáticas, por uma câmara orçamentária e, finalmente, em última instância, a comissão do PID, né, vai fazer a lapidação desse documento e vai submeter ao consumo, né, no final do ano, em dezembro, para que ele seja, então, apreciado pelo nosso Conselho Maior. Depois de submetido ao consumo, professor, as unidades, então, vão ter que se alinhar ao plano? Isso é o que prevê o nosso próprio regimento. Quer dizer, as unidades deverão, 90 dias aprovado o PID, elas terão que apresentarem o seu PDE, desenvolverem o seu plano de desenvolvimento e expansão, cada unidade da UFO, à luz, naturalmente, das diretrizes gerais e do PID institucional. Então, a ideia é que até o final do ano nós tenhamos esse PID, então as unidades acadêmicas e administrativas já terão a base sobre a qual farão o seu próprio planejamento. Essas câmaras que serão formadas, qual o papel delas dentro dessa elaboração? Essa é uma pergunta interessante. Quer dizer, na metodologia que nós estamos desenvolvendo, o que nós estamos fazendo nesse momento? As unidades acadêmicas e administrativas estão usando esse instrumento de TI que nós produzimos e preenchendo lá suas visões, a missão, definindo as suas diretrizes e as suas metas, as metas das unidades acadêmicas e administrativas. E ao fazer essa tarefa, que nós já estamos em curso, né, e acertamos com as unidades acadêmicas e administrativas, algumas dessas metas das unidades, elas extrapolam as fronteiras da própria unidade. Então, por exemplo, na TV, nós podemos, a diretoria de comunicação, etc., pode, olha, nós querer implementar a TV digital em todos os campos da UFO. Essa é a grande proposta dela. E ela acha que essa missão, ela, na verdade, não caberia só a ela. Caberia à UFO como um todo abraçar essa missão. Né? Então ela, olha, essa é minha meta, mas eu acho que essa meta deve ser uma meta institucional. Então, todas as unidades administrativas e acadêmicas desse momento estão construindo as suas metas a partir das suas diretrizes, visão e missão. E estão selecionando metas que elas acham que devem ser institucionais e tem as suas metas que são locais, que não tem a ver com a UFO. Essas metas que ela acha que deve compor o PID institucional, quem que vai decidir se elas realmente comporão ou não o PID da UFO? Câmaras temáticas. Então, eu posso ter uma meta que afeta a graduação, criar um novo curso de graduação. A unidade A, a unidade B, a unidade C, todas querem criar um curso de graduação. Então, haverá uma Câmara de Graduação que vai capturar o que está feito à graduação e vai decidir, discutir, elaborar e decidir, ó, essa meta dá para a gente, a UFO, absorver como sendo uma meta institucional. Essa não dá. Então, nós vamos captar das instituições, das várias diretorias agora,
as suas metas, aquelas que elas acham que pertencem à instituição. Essas metas serão, então, avaliadas por câmaras temáticas. Então, tem câmara na pesquisa e no ensino, tem câmara na área da comunicação, por exemplo, tem câmara na área da extensão. Então, nas diversas áreas, tem câmara na área administrativa, da gestão, câmara na área das pessoas. Essas câmaras temáticas, então, a partir da contribuição de todos, elegerão, tá certo, as metas que serão institucionais. E uma vez definido isso, nós vamos encaminhar uma comissão, como apresentou, e haverá também uma Câmara, como lembrou o professor Hernando, uma Câmara orçamentária, que às vezes o pessoal da pesquisa, né, o pessoal da graduação ou da extensão, etc., não tem condições ou instrumentos de avaliar aquilo do ponto de vista da capacidade orçamentária da instituição. Né? E aí uma Câmara orçamentária vai olhar essas coisas tudo. Qual que é o orçamento da UFO, quais são as perspectivas do orçamento da UFO, dá para a gente realizar tudo isso que o pessoal está querendo, que a comunidade deseja, com o orçamento que temos ou com os cenários que virão. Então essa Câmara orçamentária vai dizer, olha, isso é realizável, isso não é, isso é factível, assim por diante. E a partir de todas essas contribuições das várias câmaras, vai emergir, tá certo, o PID da UFO. Tá certo? Que aí uma comissão menor vai pegar todas essas contribuições e construir e consolidar no PID que será encaminhado ao consumo. É um grande trabalho ainda, como pode ser observado, a ser realizado. Professor, estando no PID, vai ser cumprido? Esse é o desejo, tá certo? Mas não há um compromisso em relação a isso. Inclusive nos instrumentos, o professor Hernando, nessa conversa que tivemos lá, tá certo, a semana passada, né, com as diversas áreas, onde tivemos a possibilidade de dialogar com todo mundo da comunidade sobre esse instrumento, apontou isso muito claramente. O MEC não se compromete com aquelas metas orçamentárias, tá certo? Mas elas precisam estar lá como um desejo, um manifesto, etc, etc. E como ele é revisto a cada ano, a gente tem a chance de revisitá-las e tudo mais. Mas é preciso que ela esteja, se ela não estiver, não vai ser realizada. Se ela estiver, não há garantia que será. É isso que é importante colocar, porque se não tiver, não vai ter. Estando, tem a possibilidade de tem que estar lá, é um desejo nosso e tudo mais. Mas não há um compromisso efetivo, tá certo? Há o desejo, mas o cenário, né, pode apontar que uma impossibilidade orçamentária, etc., de fazê-lo. A gente vai ter que adiar, postergar. É o replanejamento que precisa ser feito. Professor Hernando, neste momento, com essa ferramenta nova, quem vai participar da elaboração desse PID, ou seja, as unidades administrativas e acadêmicas, terão algum suporte da Proplad na orientação para a elaboração desse planejamento? Sim. Além da equipe da diretoria de planejamento, que é uma equipe pouco expressiva em números, né, a Proplad também convidou em outras diretorias, na diretoria de administração financeira, na diretoria de orçamento, na diretoria de compras, né, pessoas que têm uma formação e que estão participando conosco desse processo, né, de aprendizado e que vão estar à disposição das unidades. Mas o contato é a diretoria de planejamento. Então, qual unidade acadêmica e administrativa precisar de apoio nesse processo, pode entrar em contato, né, com a diretoria de planejamento e nós vamos buscar um desses nossos consultores de plantão que de maneira voluntária, né, das áreas da Proplad vão estar contribuindo com o processo. Inclusive também uma pessoa da comissão que está no gabinete também vai estar à disposição para assessorar as nossas unidades. Professor Hernando, muito obrigada pela sua participação. Professor Tito, também muito obrigada pela participação no programa UFO no Plural. Nós é que agradecemos aqui, viu? Obrigado. E o UFO no Plural termina agora. Eu agradeço de forma especial a você que está em casa pela audiência e preferência.